Olá, pessoal. Passando para a gente falar um pouquinho a respeito das políticas de comunicação. E eu queria dar um destaque fundamental para um texto que eu acho que todos nós, como os brasileiros, a gente precisa conhecer, que é a nossa Constituição Federal. Na Constituição, a partir principalmente do nosso artigo 5º, a gente tem uma regulação em relação à comunicação. É claro, de uma maneira bem, não diria rasa, mas passando por esse tema. Mas a gente vai ter uma outra coisa que é fundamental para nós, publicitários. Por que a gente tem que conhecer a nossa legislação quando fala-se em relação à publicidade? A primeira questão é fundamental para nós publicitários, que é a diferenciação de publicidade e propaganda. Um tema que eu falo com os meus alunos com frequência, porque a gente não pode confundir esses conceitos. A publicidade vem de produtos e serviços, a propaganda vem de ideias. E por que a gente precisa saber disso? Principalmente quando se trata de políticas públicas de comunicação. Quando a gente tem televisões, rádios, meios de comunicação de massa, principalmente esses mais tradicionais, eles são regidos por uma legislação, principalmente quando fala sobre publicidade e propaganda. Então, em televisões públicas, lembrando que sinais de rádio e televisão são sempre uma concessão do poder público a uma empresa. Então, essa concessão é revista de tempos em tempos. E aí é importante a gente saber que para rádios e televisões de sinal de caráter público, como por exemplo a TV Cultura, a Rádio Brasil, a gente só pode fazer propaganda, a gente não pode fazer publicidade, não se pode vender produtos e serviços nesses meios de comunicação. Já as televisões, que embora concessão pública sejam particulares, que têm uma empresa por trás, elas podem fazer publicidade e é isso que a gente trabalha majoritariamente na nossa carreira. Mas é importante a gente saber essa diferenciação entre ambas, porque isso é uma questão legal. Então, TVs públicas só vão fazer publicização de caráter de interesse social. É nas TVs públicas que a gente encontra, por exemplo, a publicização de campanhas de vacinação, de campanhas de interesse público, e tanto nas rádios também. Então, a gente tem isso como um caráter primordial da diferenciação, e por isso a gente precisa entender. E eu gostaria de fechar esse vídeo com um lembrete, o mesmo com o qual eu abri, que a gente precisa conhecer a nossa legislação. É muito importante a gente ler a nossa Constituição, ou como diz o artigo 5º, vai falar a respeito da importância do sigilo da fonte, A gente não pode falar qualquer coisa na internet, nós somos responsabilizados por isso. A gente precisa ter muito cuidado em relação ao caráter legal, moral e ético daquilo que a gente publica e publiciza como profissionais de comunicação. Somos regidos por uma legislação, e somos regidos também pelo CONAR, que não tem força de lei, mas é um acordo de cavalheiros entre o nosso mercado, e ele é seguido. Então a gente tem que pensar nesse caráter legal e políticas de comunicação quando a gente trabalha com a comunicação. Isso não pode ser esquecido. Desejo a vocês uma excelente prova, bons estudos e até mais.